Quantas vezes você reclamou hoje? E quantas vezes você parou para agradecer? Nós reclamamos do que falta, mas esquecemos do que temos. Reclamamos do problema novo, mas esquecemos dos milagres antigos. E quando a gente esquece de agradecer, a gente esquece quem Deus é. Hoje eu quero falar sobre gratidão. Não aquela gratidão automática, mas a gratidão que muda a forma como você vê Deus e como você enfrenta a vida. Vou ler para você o que está escrito em Josué capítulo 4, versículos 5 a 7. E lhes disse: Vão até a arca do Senhor, o seu Deus, no meio do Jordão. Cada um de vocês apanhe uma pedra e ponha-a sobre os ombros, de acordo com o número das tribos dos israelitas, para servir de sinal entre vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam estas pedras? Vocês lhes responderão: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão sempre um memorial para os israelitas. Deus acabou de abrir o Rio Jordão. Foi um milagre impossível, mas ele sabe que o povo ia esquecer. Por isso ordena: pedem pedras, façam um memorial. Porque a gente esquece rápido. Deus abre uma porta e semana que vem a gente já está em pânico com um problema novo, como se ele nunca tivesse feito nada por mim antes. Quantas vezes Deus já providenciou quando você não tinha saída? Quantas vezes ele já te livrou? Isso não foi sorte, foi Deus, e você precisa lembrar disso. Por isso agora vamos orar em gratidão. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti agora reconhecendo que muitas vezes eu esqueço. Esqueço das Tuas maravilhas, esqueço de como Tu me sustentaste, esqueço dos milagres que Tu já fizeste na minha vida. Perdoa-me, Pai, por ser tão rápido em reclamar e tão lento em agradecer. Perdoa-me por entrar em pânico diante de um problema novo, como se Tu nunca tivesses feito nada por mim antes. A Tua palavra em Salmo 103, versículos 2 a 5 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele redime a minha vida da sepultura e me coroa de bondade e compaixão. Ele sacia os meus desejos com coisas boas, de modo que a minha juventude é renovada como a águia. Senhor, eu escolho lembrar agora. Lembro que Tu perdoaste meus pecados, lembro que Tu curaste minhas feridas, lembro que Tu me livraste, lembro das portas que Tu abriste quando tudo parecia fechado, lembro da provisão que veio quando eu não tinha saída. Ajuda-me a construir meus memoriais, Senhor. Ajuda-me a marcar os momentos em que Tu agiste, para que quando vier o próximo desafio, eu possa olhar para trás e dizer: Deus já fez o impossível por mim antes. Ele pode fazer de novo. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Agora vou ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, fizeram guerra contra Josafá. Alguns homens vieram e contaram a Josafá: um grande exército vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o Judá. Versículos 11 e 12. Vê como nos retribuem, vindo para expulsar-nos da possessão que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois não temos força para enfrentar esse exército enorme que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Versículo 15. E disse: Escutem, todos de Judá e de Jerusalém, e tu, ó rei Josassá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não desanimem por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá designou homens para cantarem ao Senhor e louvarem o esplendor da sua santidade, enquanto saíam à frente do exército, dizendo: Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Versículo 22. Assim que começaram a cantar e a louvar, o Senhor colocou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados.
Josassá estava cercado por 3 exércitos. A situação era impossível. Ele teve medo, foi honesto com Deus. Eu não sei o que fazer, mas confio em ti. E olha o que ele fez. Colocou os cantores na frente, não os guerreiros, não os estrategistas, os que cantavam gratidão a Deus. Eles foram para a guerra cantando: "Dêem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre." E enquanto agradeciam, Deus lutou por eles. Você está com problema financeiro? Agradeça antes de só se preocupar. Está com medo de um diagnóstico? Agradeça, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Isso não é fingir que está tudo bem, é declarar que Deus é maior que o problema. Agora vou ler em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 38. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Jesus foi à casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, junto aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. E no versículos 44 a 47, então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: "Vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com perfume. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama." A mulher não conseguia parar de agradecer. Lágrimas, beijos, perfume, era gratidão sem limites. O fariseu não ofereceu nem água para Jesus lavar os pés. Ele achava que não devia tanto assim. Jesus explica: quem foi muito perdoado, ama muito. Quem acha que foi pouco perdoado, ama pouco. Se você não é grato, talvez você esqueceu de onde Deus te tirou. Esqueceu que você estava perdido e Ele te achou. Esqueceu que você estava quebrado e Ele te restaurou. Quando você lembra do tamanho da sua necessidade e do tamanho da graça de Deus, a gratidão transborda naturalmente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: "Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas." Paulo está dizendo: controle o que ocupa sua mente. Tem gente que passa o dia alimentando reclamação, medo, ansiedade e se pergunta por que não tem paz. O que você pensa o dia todo? No que falta ou no que você tem? No que deu errado ou nas vezes que Deus já te livrou? Você pode querer mais e ainda ser grato pelo que já tem. O problema é quando nada é suficiente, quando você nunca para agradecer. Então vamos orar mais uma vez em gratidão. Pai Celestial, eu quero ser como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, que transbordava gratidão porque lembrava do teu perdão. Ajuda-me a nunca esquecer. Oro como Josafá orou: Senhor, eu não sei o que fazer com essa situação, mas meus olhos estão voltados para ti. E eu escolho colocar a gratidão na frente da minha batalha. Declaro: a batalha não é minha, é tua. A tua palavra em 3 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: "Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Não é agradecer pelo problema, mas agradecer no meio do problema, porque tu és maior do que qualquer coisa que eu esteja enfrentando. Hoje eu te agradeço, Senhor, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos que já considero normais, porque mesmo quando as coisas não estão como eu gostaria, tu continuas sendo bom. Dá-me um coração grato, um coração que lembra, um coração que reconhece que tudo vem de ti. Que minha vida seja um memorial da tua fidelidade. Que outros vejam em mim alguém que não esqueceu, alguém que carrega a certeza: foi Deus quem fez e Ele ainda está fazendo. Se tu foste fiel até aqui, eu confio que serás fiel no que ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva em nosso canal para mais orações.